Vamos primeiro aos detalhes da entrevista de Lula ao Jornal Nacional, encerrada há pouco, ao vivo. Nosso repórter Pedro Duran, do Rio, traz alguns dos pontos ali abordados. Pedro, boa noite para você. Oi, William, boa noite para você, para todo mundo que participa e acompanha o WW. Mais uma entrevista de 40 minutos da série de sabatinas do Jornal Nacional. E o ex-presidente Lula foi, claro, questionado sobre, como você bem pontuou, o maior escândalo de corrupção da história. Inclusive, comparou o mensalão com o orçamento secreto. E por falar em orçamento, disse que o presidente Jair Bolsonaro não comanda o orçamento. Disse até que ele parece um bobo da corte, nas palavras do ex-presidente Lula. Ele também foi questionado sobre economia, sobre os resultados econômicos do governo, especialmente da presidente Dilma Rousseff, que terminou com a inflação em alta e justamente por isso diz que a Dilma realmente errou, admitiu ali os erros da ex-presidente Dilma, mas diz que pretende fazer diferente porque ele não era o presidente durante o governo dela. Tem até imagens que mostram ele saindo aqui, cumprimentando apoiadores depois da entrevista que concedeu ao Jornal Nacional. Ele rapidamente saiu do carro, acenou ali, subiu em cima ali do carro, acenou para os apoiadores que ainda estavam aqui depois das 9 da noite na sede da TV Globo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mais cedo, na chegada dele, um número bem expressivo de manifestantes, militantes, ativistas aqui que vieram apoiar o ex-presidente Lula na entrevista dele, assim como a gente viu na segunda-feira o que aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro, que também foi recebido pela militância, também saiu do carro, cumprimentou os apoiadores, voltou e seguiu o comboio. Uma segurança um pouco menos reforçada hoje, porque não tinha o cerimonial da presidência da República, mas ainda assim com toda aquela contenção para evitar que tivesse algum tipo de problema, algum tipo de risco nessa movimentação do candidato aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ex-presidente Lula é o terceiro a participar dessa série de sabatinas. Amanhã o Jornal Nacional entrevista Simone Tebet, candidata pelo MDB, e durante a entrevista é bom apontar que Lula repetiu um mantra. Geraldo Alckmin falou muito sobre o candidato a vice, inclusive que é melhor estar com divergentes para poder derrotar os antagônicos. William. Obrigado, Pedro. Boa noite para você aí no Rio de Janeiro. Thaís! Aquele gostinho. Cadê a Thaís? Cadê a Thaís? Tá aí a Thaís. Thaís, vamos lá. Há uma série de aspectos que são, como eu diria, questões de mérito, questões de conteúdo do que foi abordado durante a entrevista, mas eu começaria pelo aspecto tão essencial quando se trata de televisão, que é a atmosfera ali reinante e o que emocionalmente ali se pode identificar. E eu vou fazer uma comparação, não sei se você acompanha, fica absolutamente à vontade. Lula e Bolsonaro foram dois personagens em posicionamento bastante distinto um do outro, diante de uma, digamos, de uma plateia como essa, dessa entrevista do Jornal Nacional, que alcança 40 milhões de pessoas. Bolsonaro parecia na defensiva e Lula à vontade. Eu demorei para entrar, William, boa noite, porque estava falando com um integrante da cúpula da campanha do ex-presidente Lula e que acabou bota de aí no me Viva fazer... Voz, põe no Viva Voz. Acabou de fazer essa avaliação, William. Ele disse, o aspecto mais importante para mim foi o que não foi dito, foi a leveza que o ex-presidente Lula demonstrou estar, segundo esse integrante da campanha do ex-presidente Lula. Ele parecia, continua ele, bastante à vontade. Havia uma preocupação, William, bastante grande da campanha de que o ex-presidente Lula não fosse para a bancada do Jornal Nacional rancoroso, que ele não levasse aquele rancor que a gente ouviu naquele discurso que ele fez logo que ele deixou a prisão, todo mundo lembra, e foi bastante criticado até a época, para a bancada do Jornal Nacional, porque a gente sabe, conhece todas as críticas que ele fez à imprensa, que ele fez especialmente à Globo. Então, havia essa preocupação de que Lula conseguisse se blindar desse rancor em relação à cobertura da imprensa da Lava Jato. E na avaliação da campanha, ele conseguiu demonstrar a leveza. Citaram, inclusive, até os momentos em que ele faz aquela olhada direto para a câmera, como se estivesse falando com o eleitor, William. Sim, é um personagem político que há quase 50 anos está acostumado com isso, tem esse domínio do meio, né? Você falou muito da avaliação da campanha, ela não surpreende, né? A campanha, evidentemente, ressalta os aspectos positivos. E você, Thaís?
William, o que eu faço de avaliação? Acredito que o ex-presidente Lula parecia nervoso, assim como estava o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente fez uma análise bastante parecida. Eu sei que você cometeu um lapso. O presidente Jair Bolsonaro. Antes que comecem a fazer brincadeiras com vocês. A gente fica falando ex-presidente. Entendemos. O tempo isso. todo. Perdão, acontece e não tem nada demais. Vamos embora, vamos em frente. O presidente Jair Bolsonaro, na segunda, a gente falava do tom mais ameno dele, de como a campanha comemorava o fato dele ter conseguido também não ser grosseiro, não ser ofensivo na bancada. Essa mesma avaliação foi feita hoje pela campanha do ex-presidente Lula, agora sim, ex-presidente Lula. Avaliações bastante parecidas, mas é claro que a gente consegue notar diferenças de tons. Porque, como você disse, William, o ex-presidente Lula, ele estava menos na defensiva. E por que eu faço essa observação? Porque ele, pela primeira vez, ou talvez de uma maneira mais enfática, fez aquilo que a gente sempre ouviu que era preciso ser feito, que ele sempre foi cobrado a fazer, a tal da meia-culpa do PT. Nós vamos entrar nesse ponto, Thaís. Vamos entrar. Você Sim. já está entrando em alguns pontos específicos. Desculpa eu te cortar aqui. Imagina. É só para colocar a Raquel e o Caio também com essa missão de trazer para o público como que vocês perceberam o clima em torno da entrevista. E aí nós vamos para os pontos específicos, Thaís. Me perdoe. Bom, Vac, primeiro que é o líder das pesquisas. Isso, naturalmente, lhe dá uma posição muito mais confortável de quem está atrás em comparação com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro passa uma situação que pode ser inédita de ser o primeiro presidente da República a não ser reeleito. Isso, muito provavelmente, o deixa muito mais instigado e tenso a conseguir ganhar os debates e os fóruns do qual ele participa. E se perder, para o seu grande antagonista, para a esquerda, para o comunismo, né? para essas questões. Então, você tem uma situação, a pesquisa e a situação eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Lula, Vamos dá um combinar conforto. uma coisa, para não dar essa confusão do presidente e ex-presidente. É Lula e Bolsonaro. Tá bom. Todo mundo sabe que nós sabemos quais são os títulos de cada um e os tratamos com o necessário e devido respeito. Mas quando ficar assim, presidente e ex-presidente, é o seguinte, Lula e Bolsonaro, pronto, aí não tem mais problema. Tá bem. Vamos lá. Bom, isso posto, ele foi melhor que o Bolsonaro, né? Foi melhor que o Bolsonaro porque ele consegue furar a bolha. Qual que é o objetivo dessa entrevista? Não é prestar contas, não é nem fazer minha culpa, que eu acho também que não foi feito. Quando o PT, e essa é das grandes críticas que se fazem, e os petistas não gostam disso, acho que quando se trata de corrupção, de mensalão, de petrolão, Lava Jato, o discurso é o mesmo. Quando se trata de economia, o discurso a culpa é da Dilma. Vamos entrar lá, eu prometo. Vocês já querem falar dos assuntos específicos? Sou eu estou chato aqui, querendo que vocês falem mais da Mas, basicamente, ele consegue furar a bolha, coisa que o Bolsonaro, na minha percepção, não consegue. Ele consegue passar uma imagem de moderação, ele cita o Alckmin, ele cita o tripé que ele tem citado nos comícios, estabilidade, previsibilidade, credibilidade, consegue passar um ar de segurança, né? Agora, Perdão, pode continuar. Não, é que me assopraram você. Assopraram você o que é no ponto. Ok. Ok, não fui eu, tá? Tá. Então tá, você concluiu pelo que eu entendi. Tá. E nós vamos no seu raciocínio na sequência depois da Raquel. William, eu achei o presidente Lula um pouquinho... Pode falar só Lula. Eu achei o Lula um pouquinho... Você falou presidente Lula, ele não é ainda. Eu achei o Lula um pouquinho desconfortável no início. O tema da corrupção é o mais difícil para ele, como é o tema da pandemia para Jair Bolsonaro. Na minha avaliação, são dois temas em que os dois praticamente não têm defesa. A gente sabe o que aconteceu no Brasil na pandemia e a gente sabe o que aconteceu no Brasil na época da corrupção toda que se desvendou dentro da Petrobras. A partir dali, ele se coloca bem mais à vontade. E eu acho que uma coisa que vai ser explorada muito, principalmente pela campanha de Jair Bolsonaro também, é o tom dos entrevistadores.
O William Bonner foi muito criticado na entrevista na entrevista com Jair Bolsonaro por estar ali com um certo ar de deboche. Agora, nas redes bolsonaristas, já aparecia de que Lula pegou um clima mais ameno. Eu acho que isso a campanha de Bolsonaro já está fazendo isso agora, tentando construir uma imagem de que para ele foi mais difícil. Em torno do clima da entrevista. Por isso que eu fiz essa pergunta inicial. E que ele teria se saído bem por ali. Dito isso, eu acho que isso vai ser muito trabalhado pela campanha de Bolsonaro, já estava sendo, pelo que eu estava monitorando aqui. O Lula tentou e eu acho que, não sei se ele conquistou voto, difícil dizer, mas ele se esforçou muito para falar com o eleitor de centro, do Sul e do Sudeste. Vamos. Citou Geraldo Alckmin à vontade, fez ali, que a gente pode discutir depois, Raquel, vários acenos para esse eleitor. Vamos pegar cada um desses pontos, começando por corrupção. Thaís, Lula fez ou não fez um meia-culpa? William, eu não me lembrava de ter ouvido o presidente dizer de maneira tão clara que sim, teve corrupção, embora é importante deixar bastante claro de que ele diz que tem, mas não se coloca ali. Mas pela primeira vez ele diz que teve. Não me lembrava dele ter dito isso, era sempre um discurso contrário, era sempre um discurso de culpando aqueles que acusavam a corrupção. Vamos lá, frase por frase, porque nós temos um monte de itens eu quero pegar mais. Fez meia-culpa ou não? Não fez meia-culpa. Não fez, Raquel. Ele tentou, né? Ele diz ali, não dá para dizer que não teve corrupção, as pessoas confessaram, mas foi uma meia-culpa tímida, né? Acho que ele driblou, porque tanto que na hora que joga o mensalão, ele... Como que assim, eu acho que o Bonner ou o Renato perguntam, teve corrupção? Teve mensalão? Daí ele... O orçamento secreto não é pior que o mensalão? Né? Assim, já jogou para uma questão atual do governo Bolsonaro. Ele confundiu ali as duas coisas na minha avaliação. Propositalmente. Sim. Propositalmente. É uma bela técnica política. No fundo, é pegar o argumento do seu adversário e jogar contra ele imediatamente, embora não tivesse sido indagado. Lava Jato, Thaís. Ele defende ali na entrevista a ideia de que a Lava Jato causou severos danos à economia brasileira. Na minha avaliação, isso não corresponde aos fatos históricos. Na sua. Você adora esse debate, por isso que eu estou vendo. Você adora esse debate. Você falou outro dia, você me deu a maior bronca. Como é que você começa a abordar esse assunto faltando um minuto para acabar o programa? E você tinha toda a razão. William, eu adoro esse debate e me chamou a atenção de que o ex-presidente Lula faz um discurso bastante parecido com o discurso que a gente ouviu do ministro Dias Toffoli há quase uma semana, naquele evento da Esfera, em que ele diz praticamente a mesma coisa, com outras palavras. Essa é uma avaliação bastante unânime entre aqueles que criticam a Lava Jato. Hoje tive uma conversa bastante longa com empresários e esse setor que eu ouvi, essas pessoas que eu ouvi, também corroboram essa avaliação. Dizem que a operação poderia ter sido feita, mas que ela poderia ter deixado que as empresas continuassem vivas. A Raquel tem uma outra tese. Claro. Lembrando que o Dias Toffoli foi advogado do PT, né? Bom, tudo bem. Tudo bem, sim. Isso aí, foi advogado-geral da União. Sim. A Thaís sempre se escapa, né? Ela sempre escapa um pouquinho. Se escapa? Eu vou, não, estou dizendo de trazer a avaliação das fontes ao invés de colocar a sua própria Mas avaliação. esse é o papel, eu né, vou me Raquel? arriscar um pouquinho mais aqui. Eu sou totalmente contra essa visão. O Lula cita ali Siemens, Volkswagen, que são empresas que tiveram crises de corrupção. É claro que a Lava Jato trouxe uma crise de imagem para essas companhias. É inevitável. Não tem como você investigar um escândalo de corrupção e não trazer uma crise de imagem. Só que, ao contrário dessas outras empresas e ao contrário da JBS, que eu também já citei aqui no programa, essas empresas, Volkswagen, Siemens, a JBS, não tinham seu modelo de negócio baseado na corrupção. A maior parte das construtoras brasileiras que foram investigadas pela Lava Jato, elas só ganhavam os contratos porque pagavam propina. Elas montavam o seu plano de
de negócios já com propina, elas não tinham uma competitividade real delas. Então, essa é uma narrativa do PT da qual eu discordo, assim, redondamente. Caio, próximo ponto, para a gente poder abordar vários. Lula e Centrão. Evidentemente, ele reconhece ali, experiente político que é, talvez na atualidade o mais experiente político brasileiro. Ele reconhece claramente, cita o nome do atual presidente da Câmara, cita o orçamento secreto, que ele embaralha ali um pouquinho, mas por outro lado ele diz, eu vou ganhar isto na conversa. Ele foi convincente? Concordo com você, o ex-presidente, o Lula... O Lula, vai, senão a gente fica dizendo aí... O Lula assumindo vai compor, o Partido dos Trabalhadores, todos que estão nessa coordenação de campanha, tudo experimentado, o mais bobo ali teve 1 milhão de votos, 500 mil votos, né? É gente do ramo, experiente, ele foi convincente, ele fará política, o Mensalão e o Petrolão são traumas, mais trauma do que o Petrolão e o Mensalão, a queda da Dilma, e eles sabem que foi por inapetência política, falta de habilidade política, falta de articulação política, falta, vamos dizer, do conceito Lula de governar, que ele governou no primeiro e no segundo mandato, compondo, formando maioria. Eles sabem disso. Isso, acho que é o tema mais... Deixa eu facilitar a tua resposta. O Arthur Lira, ouvindo essa entrevista, pensa o quê do que o Lula disse? Ele fala, opa! Opa, Thaís! Eba! É comigo. Thaís, o que Arthur Lira deve estar pensando do que ele ouviu o Lula falar quando falou o nome dele? Bom, Arthur Lira deve estar pensando que primeiro ele tem que conseguir se reeleger deputado e, mais do que isso, construir um ambiente no Congresso para se reeleger presidente da Câmara, porque ele já sacou que ali vai ser um relacionamento bastante difícil, embora o ex-presidente tenha feito um certo aceno ali ao Centrão. Vamos tentar conversar, né, Thaís? Eu acho que eu também penso, a gente tem esse DNA da política, a Thaís, nós todos, né, claro, mas acho que a questão da maioria parlamentar é uma questão muito bem resolvida. Com o Lula, com a coligação, com o Partido dos Trabalhadores. Quando ele coloca o Alckmin na vice, passar a ideia de uma frente ampla. Hoje ele cita o Alckmin, hoje ele cita que tem 10 partidos na coligação dele. Agora, o que eu lamento... Eu contei o Alckmin 7 vezes hoje, ele citando. Foi 7 vezes? Foi o que eu contei, não sei. O que eu lamento, e não é uma culpa do Lula nem do PT, sequer do Bolsonaro, é que as construções de maiorias parlamentares de 2015 para cá, isso eu já falei algumas vezes aqui, na nossa roda no Jornal da CNN antes, é que o número mágico passa a ser 171. Não 71 de estelionato, mas um 171 capaz de salvar o mandato de um presidente da República. Ele fez uma referência explícita ao semipresidencialismo. Ele sugere que ele vai voltar a um regime presidencialista que já não existia desde a Dilma. Sim, só concluir. Desculpe. O número mágico antes, governo Fernando Henrique, até no começo da era Lula, era 308. É para aprovar reformas, para o país, né, ir para frente, corrigir as distorções da Constituição e por aí vai. O número mágico hoje é o número que permite ao presidente da República não ser deposto. Ele disse que vai convencer o Centrão ou o Congresso a abrir mão do orçamento secreto conversando. Eu não consigo acreditar nisso, William. Thaís, ele indicou na sua forma de avaliar as palavras do Lula, agora há pouco na televisão, de que forma ele pretende voltar o semipresidencialismo para trás? Ele quer fazer o relógio voltar para trás. É difícil, né, William, porque acho que as brechas para desconstruir o orçamento secreto, elas são muito pequenas. De fato, não consigo enxergar como vai se fazer isso, como que ele vai conseguir voltar a ter o controle do orçamento. Ainda mais, se vier a ser eleito, é claro, ainda mais considerando o fato de que todas as análises de especialistas que a gente ouve dizem que a oposição... Hoje, a oposição, o PT, não deve conseguir fazer uma bancada numerosa, não a ponto de atingir a maioria. E o Centrão, os 3 principais partidos que estão hoje com Bolsonaro, têm a chance de eleger mais deputados. Então, se de fato esse cenário for concretizado, for esse mesmo de 2 de outubro, me parece que essa margem para deixar
para voltar a fazer com que o orçamento seja do Executivo e não do Legislativo, não consigo enxergar essa operação de uma maneira muito clara, não, William. Deixa eu colocar outro ponto, com crase, a apreciação de vocês três, que é o agroindústria, como modernamente se diz. O agronegócio é um termo hoje já bastante carregado pejorosivamente do ponto de vista político-ideológico. Ele comete um erro enorme quando ele se refere pela primeira vez a esse importante segmento da economia brasileira e o associa diretamente à questão ambiental. A moderna agroindústria brasileira, na verdade, dá uma lição impressionante de como conseguir aumentar a produtividade e produção com menos área ocupada do que antes. Depois ele se corrige, depois, mas o me estrago já estava parece feito. que ele percebe isso. Muito obrigado, Raquel, era esse ponto que eu ia mesmo. Ele parece que percebe isso e começa a separar ali, né? Tem uns que ele chama de fascistas do agronegócio e outros que aí ele percebe que tem um setor moderno enorme, que é o que na verdade é mais importante, e aí ele faz um afago. Mas a defesa dele do MST, se ele tinha alguma esperança de catar votos no agronegócio, julgo, me arrisco a prever. Dançou. Thaís. Sim, esse foi um ponto bastante criticado internamente também pelo PT. William, disseram que neste momento, de fato, ele escorregou, mas fazem a ponderação de que ele teria conseguido consertar em tempo hábil. Mas não sei se para esse eleitor, que já é tão fiel ao presidente Jair Bolsonaro, se essas declarações, não só em relação à relação com o meio ambiente, mas especificamente ao MST, se elas pesam ainda mais. Com absoluta certeza, elas vão servir de munição para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouco, por exemplo, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, fez uma série de postagens nas redes sociais sobre essa entrevista e uma delas diz respeito especificamente à declaração do MST. Então, já está bastante claro de que este trecho da entrevista deve, muito provavelmente, ser explorado pelo presidente Jair Bolsonaro. William, a gente tem um minutinho para falar da Dilma. Temos também. Foi Você um quer ponto... esgotar aqui o assunto do agro? Não sei como é que está a nossa organização de tempo. Nós temos mais 1 minuto e meio para ir para o break e nos diz nosso querido editor. Posso colocar essa questão? Porque, para mim, foi uma das questões... Raquel, você manda no programa. Para mim, foi uma das questões centrais da entrevista. E consultando também fontes, economistas, foi um ponto assim que chamou muita atenção. Ali, eu acho que ele realmente fez um meia-culpa. Embora seja fácil, eu sei que você e o Caio vão argumentar isso, jogar a culpa para Dilma... Como é que você sabe? Conheço vocês. É a primeira vez que eu vejo ele publicamente criticar 2 pontos que, para mim, foram erros muito graves do governo Dilma, que é aquela política de controle dos preços da energia, que foi um desastre para o país depois, provocou um surto inflacionário, e a política dela de desoneração da folha de pagamentos por setor, uma coisa totalmente confusa que desajustou completamente as contas públicas. Ali o Lula faz um ponto muito claro, em que ele diz, olha, eu já disse para ela isso, ela sabe disso, e realmente eu me lembro nessa época das apurações de que ele fazia essa crítica em privado com vários empresários, mas nunca tinha vindo a público dessa forma, e aí ele se separa completamente da Dilma quando ele diz, quando eu saí do governo eu não tinha mais nenhuma influência, rei morto, rei posto. Caio, rapidíssimo. Resposta direta Não, mas eu concordo que ele jogou, ele joga as questões envolvendo o governo Dilma para a Dilma, no colo da Dilma. Admite sim os equívocos, mas é interessante fazer a comparação com as questões de corrupção. As questões de corrupção ele afasta, e afasta ele, né, da reta, vamos dizer assim. Mas as questões envolvendo tudo todo o debate da queda, que levou à queda da Dilma, ele até cita Eduardo, não cita Eduardo Cunha, né? Ele fala Eduardo, decorre, ele atribui, ele terceiriza uma responsabilidade. Você nos conhece, Raquel?